Quando um conflito eclode, histórias chocantes, exageradas, distorcidas ou inventadas invadem a web. Mas quando se trata da Rússia, as histórias são de um tipo diferente. Elas podem ser embaraçosas, hilárias e até questionar sua sanidade, mas são 100% verdadeiras. Pode ser difícil de acreditar, mas o exército russo realmente cometeu esses atos. Aqui estão 25 fatos do exército russo na guerra da Ucrânia que parecem falsos, mas são 100% reais. Perdeu seu navio principal para um país com uma marinha super pequena. O 11.500 toneladas era considerado uma força imparável, repleto de poder de fogo e orgulho, pronto para esmagar qualquer obstáculo em seu caminho. Era a joia da coroa da frota do Mar Negro da Rússia. E o que ele fez na guerra da Ucrânia? Bem, ele foi afundado por um país que basicamente não tem marinha. Na época, o único verdadeiro navio de guerra da Ucrânia era uma antiga fragata soviética que teve que ser afundada no início da guerra. Mas, em 14 de abril de 2022, o Moskva, orgulho e alegria da Rússia, foi atingido por 2 mísseis Neptune feitos na Ucrânia e desceu em chamas. Os russos tentaram minimizar, dizendo que afundou em uma tempestade, mas a verdade não pôde ser contida. A Ucrânia, com suas pequenas forças navais e alguma inovação séria, causou à Rússia sua primeira perda de navio principal em mais de um século. Fale sobre um constrangimento histórico. Número 2. A Ucrânia destruiu 1/3 da frota do Mar Negro da Rússia sem uma marinha. Se perder um navio para um país sem marinha é constrangedor. Imagine perder 1/3 de uma frota inteira. Foi exatamente o que aconteceu com a frota russa do Mar Negro. Antes da invasão, ela possuía cerca de 80 navios. Então, os ataques da Ucrânia eliminaram pelo menos 26 deles. Sem grandes navios próprios, a Ucrânia usou drones e mísseis de longo alcance para destruir os valiosos navios da Rússia. Para piorar a situação dos russos, alguns desses navios foram destruídos por algo chamado bebê do mar. Os veículos de superfície não tripulados bebê do mar de 18 pés da Ucrânia vinham causando estragos na maltratada frota do Mar Negro da Rússia como se fosse um passeio de domingo. Como resultado, a maior parte da poderosa frota do Mar Negro fugiu diante de um país sem navios. Terceiro, tanques russos explodiram como fogos de artifício. Fogos de artifício de veículos blindados, inimigos destruídos, continuam brilhando no Donbás ucraniano, segundo uma brigada ucraniana. E eles não estavam exagerando. Os tanques russos literalmente explodiam como fogos de artifício. O culpado? Os antigos e mal projetados tanques T-72 e T-80 da Rússia. Esses veículos surpreendem desagradavelmente quando atingidos em certo ponto. A munição deles explode, transformando a torre em um projétil e o tanque em uma bola de fogo, uma explosão enorme. Estamos falando de uma enorme bola de fogo de várias toneladas que poderia fazer qualquer show de fogos de artifício parecer manso. Não estava claro como a Rússia planejava vencer uma guerra com tanques que estavam ocupados se lançando ao ar. O exército russo realizou um desfile de vitória com apenas um tanque. Há anos, os desfiles do Dia da Vitória na Rússia são grandes demonstrações de poder militar, com dezenas de tanques desfilando pela Praça Vermelha em Moscou. O objetivo era mostrar o poderoso exército do presidente Vladimir Putin, o segundo mais forte do mundo, como ele afirmava. O som dos motores rugindo e o brilho das armas modernas deveriam deixar claro que a Rússia era uma superpotência. Então veio 2024. Desta vez, o grande desfile apresentou apenas um solitário tanque vintage, T-34. Isso pode ter sido uma lembrança da antiga glória, mas não uma vitrine da futura força. Não quando as perdas de tanques ultrapassando 9.000 deixaram Putin com pouco para se exibir. Um veterano da Segunda Guerra Mundial teve uma pequena festa particular. 5. A Rússia construiu tanques de madeira falsos para enganar a Ucrânia, devido à rápida destruição de seus tanques reais. Em uma tentativa desesperada de engano, construiu tanques falsos de madeira usando veículos blindados antigos, troncos, metal e borracha. Qual era o plano? Enganar os drones ucranianos, fazendo-os pensar que eram veículos militares reais. Por um tempo, essas monstruosidades improvisadas resistiram a alguns ataques de drones com visão em primeira pessoa. Mas a realidade bateu. Ou melhor, a artilharia fez. Uma granada de 45 quilos supera troncos facilmente.
No final, os tanques de troncos foram imobilizados, abandonados e completamente inúteis, demonstrando mais uma vez a brilhante inovação militar russa. Um veículo blindado russo foi roubado por um fazendeiro ucraniano com seu trator. Este é, sem dúvida, um daqueles momentos que parecem irreais, mas ninguém conseguiu negar. No começo da invasão russa, um fazendeiro ucraniano fez manchete ao roubar simbolicamente um veículo blindado russo, veículo blindado de pessoal, usando apenas seu trator. Um vídeo viral mostrou um trator arrastando um veículo russo abandonado enquanto um homem corria desesperadamente atrás. As redes sociais explodiram com milhões de pessoas assistindo e rindo de mais um constrangedor erro russo. O melhor? A Agência Anticorrupção da Ucrânia declarou depois que os tanques russos capturados não precisavam ser declarados ou tributados. Para os agricultores ucranianos, os espólios de guerra incluem um passe livre e um tanque grátis. 7. Enquanto corajosos ucranianos capturavam veículos blindados no campo de batalha, tropas russas saqueavam banheiros. Sim, realmente. Na operação especial de saque da Rússia na Ucrânia, soldados russos em retirada foram flagrados roubando eletrodomésticos e até banheiros ucranianos. Mas por quê? Muitos ainda dependem de banheiros externos em casa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky resumiu bem: deixem que levem as privadas, vão precisar delas na estrada de volta para casa. A Rússia, que se gaba de seu poder global, estava enviando tropas tão pobres que saqueavam banheiros em vez de depósitos militares. A ironia é brutal. 8. Tropas russas cavaram trincheiras em Chernobyl. Mais uma para a lista do que eles estavam pensando. Tropas russas cavaram trincheiras em Chernobyl. Sim, aquele Chernobyl. O local do pior desastre nuclear do mundo, onde os níveis de radiação ainda são mortais mais de 3 décadas depois. Desprezando os avisos ucranianos, os russos acamparam na radioativa Floresta Vermelha, parte da zona de exclusão, e até pescaram em águas contaminadas. O resultado? Doença por radiação. Vai entender. O exército russo chama isso de estratégia. O resto do mundo chama isso de suicídio, meio. De qualquer forma, a única coisa que eles conquistaram foi seus próprios sistemas imunológicos. Em 20 de abril de 2023, um jato de combate russo Su-34 acidentalmente bombardeou Belgorod, uma cidade de 370 mil habitantes a apenas 25,4 quilômetros da Ucrânia. A explosão deixou uma cratera de 60 pés, lançou um carro no telhado de um supermercado e danificou um prédio de apartamentos de 9 andares. 3 pessoas ficaram feridas, porém ninguém morreu. A causa? Munição de aeronave carregada, segundo o Ministério da Defesa russo. Em suma, eles se bombardearam. E este não foi um caso isolado em Belgorod. O de 12 de maio foi muito mais mortal, com uma bomba russa matando 17 pessoas. Você pode estar se perguntando: os russos se bombardearam 2 vezes? Não. Bombas planadoras caíram em território russo quase 40 vezes em um único ano. A Rússia parecia não se importar com as vítimas, desde que sua guerra insensata prosseguisse com força total. Um míssil de cruzeiro russo foi abatido com uma metralhadora. Enquanto a Rússia bombardeava seu povo, a Ucrânia derrubava mísseis de cruzeiro com metralhadoras. Em 12 de junho de 2024, um soldado ucraniano com o distintivo de chamada Dr. Mum derrubou um míssil de cruzeiro russo com destino a Kiev usando apenas uma metralhadora. Serhai, ex-médico, atirou com precisão no míssil, observando-o desviar do curso e cair. Não foi uma tarefa fácil. O que é ainda mais impressionante é que Serhai usou uma metralhadora padrão, provavelmente uma RPK, e não foi a primeira vez. Em março, as forças ucranianas derrubaram outro míssil de cruzeiro com uma Browning M2, surpreendentemente usando metralhadoras. 11. 6 mísseis de cruzeiro russos foram abatidos por um único F-16. Parece que a Ucrânia não estava satisfeita em realizar missões difíceis. O país estava indo para as históricas, quebrando recordes. É por isso que a Rússia perdeu 6 mísseis de cruzeiro para um único piloto ucraniano de F-16, todos de uma vez. Em 13 de dezembro de 2024, a Rússia enviou quase 100 mísseis e 200 drones em um ataque em massa. Mas o destemido piloto de F-16 estava falando sério.
O piloto derrubou mísseis voando a mais de 443 km por hora, usando uma mistura de mísseis de médio alcance e o canhão da aeronave. Até os oficiais militares americanos ficaram chocados. Um piloto russo desertou voando de helicóptero para a Ucrânia. Enquanto pilotos russos faziam história, russos desertavam para a Ucrânia. Em agosto de 2023, Maxim Kuzminov, um piloto russo de helicóptero Mi-8, tomou uma atitude dramática ao voar diretamente para território ucraniano. A missão, planejada com a inteligência ucraniana, permitiu que Kuzminov pousasse sem alertar as autoridades russas. Ele recebeu $500 mil por levar o Mi-8 e peças valiosas de jato de combate à Ucrânia. Infelizmente, durante a fuga, 2 companheiros de tripulação morreram por desconhecer o plano. Kuzminov acabou sendo morto a tiros na Espanha em fevereiro de 2024. Apesar de ter pago com a vida, a deserção de Kuzminov foi um golpe significativo para a Rússia, tornando-o um herói para as forças ucranianas. Fale sobre uma reviravolta do destino. 13. Um comandante checheno lutando pela Rússia disse a seus combatentes para se matarem. A Rússia despreza desertores, isso é claro, e se não consegue alcançá-los para puni-los, faz algo assim. Em setembro de 2023, o comandante checheno russo, Apti Alaudinov, demonstrou uma abordagem assustadora, depois que soldados chechenos de suas unidades AK-MAT se renderam à Ucrânia. Em um vídeo bizarro e macabro, Alaudinov disse aos seus homens que se render era uma grande desonra e que eles deveriam fazer tudo o que pudessem para se matar. Segundo Alaudinov, a única maneira de lavar essa vergonha era com o próprio sangue. O comandante falou após as forças ucranianas capturarem mais de 100 soldados chechenos e russos na Oblast de Kursk. As palavras de Alaudinov revelaram a mentalidade brutal da liderança russa, onde a vida humana é descartável, mesmo entre os seus. 14. Generais russos seguem sendo mortos. Uma estatística surpreendente. 21 generais russos e um almirante morreram. Mortos. A Ucrânia afirmou isso, mas a Rússia admite apenas 9. Mas mesmo que o número russo estivesse correto, ainda seria extremamente incomum. A perda de um general é incomum, mas a Rússia está perdendo altos oficiais como se fosse parte do plano. Como isso é possível? Os generais russos gostam de se fazer de heróis na linha de frente, se aproximando muito mais do que a OTAN permitiria aos seus oficiais. Simplesmente, eles estavam mais expostos e eram alvos mais fáceis. Além disso, a má comunicação, olá telefones não criptografados, os transformou em alvos fáceis. Para piorar, o moral estava no chão, então oficiais superiores eram frequentemente necessários para forçar os recrutas a avançar. Considerando que há 850 mil essa tática parece não ter funcionado para ninguém. 15. As unidades de elite russas foram dizimadas. A Rússia perdia generais em ritmo recorde e suas unidades de elite também caíam rapidamente. O Spetsnaz, outrora temido e reverenciado como as melhores forças especiais russas, foi rapidamente dizimado. Imagens de satélite revelam que as 5 brigadas separadas do Spetsnaz da Rússia sofreram perdas devastadoras, sendo que uma brigada tem apenas 125 sobreviventes de 900 implantados. As tropas de elite russas, que já demonstraram seu poder militar em conflitos como a Chechênia, foram enviadas rapidamente para as linhas de frente, visando ganhar impulso, mas acabaram se tornando alvos. O 331, outra unidade de elite, sofreu perdas similares ao avançar para Kiev, com mais de 40 baixas, incluindo seu comandante. Em poucos dias, unidades de paraquedistas da Vozdushnno-Desantny Voiska foram dizimadas, deixando a Rússia com um déficit de forças especiais que pode levar anos para se recuperar. 16. A Rússia ficou sem pneus devido à guerra, onde pessoas morrem, tanques são destruídos e linhas de suprimentos são afetadas. Mas o que você geralmente não espera é um completo esgotamento de pneus. Poucos dias após a invasão, os comboios russos começaram a parar, não devido à batalha, mas porque seus pneus simplesmente se desintegraram. Devido a anos de má manutenção e falta de peças de reposição, os pneus não conseguiam suportar as severas condições, especialmente na lama da estação Rasputitsa. Quando a Rússia tentou mover seus comboios militares em direção a Kiev, os pneus estavam estourando, deixando os veículos encalhados e impossibilitados de prosseguir. A situação piorou depois que as sanções ocidentais entraram em vigor, cortando suprimentos vitais de fabricantes globais de pneus. Fale sobre um fracasso total.
17. Soldados russos precisaram comprar seu próprio equipamento. A Rússia espera que seus soldados vivam e morram pelo país, mas aparentemente também espera que eles comprem seu próprio equipamento enquanto fazem isso. Armadura corporal, preço $1.200. Um capacete decente custa mais 160. Botas, espere pagar 80 e você precisará de 2 pares. Precisa de um kit militar Hatnik? Isso vai custar $575. Orçamento militar recorde contrasta com soldados tirando do próprio bolso para sobreviver. Em locais como Sverdlovsk, novos recrutas foram incentivados a adquirir seus próprios agasalhos, torniquetes e kits de primeiros socorros, pois os fornecidos pelo exército são inadequados. Então, o que o Kremlin está realmente financiando com um orçamento que ultrapassa $100 bilhões? Certamente não os soldados arriscando tudo nas linhas de frente. Número 18. Soldados russos receberam paz em vez de munição? Sempre que você acha que não pode piorar, garantimos que pode. Em um dos últimos capítulos do desastre militar da Rússia, soldados russos teriam sido ordenados a atacar posições ucranianas armados com paz em vez de munição. Devido à grave escassez, as tropas foram enviadas para o combate corpo a corpo, empunhando ferramentas de trincheira MPL-50 do século XIX. Pás produzidas em 1869 se tornaram a arma preferida para soldados desesperados. Como os poderosos caíram! 19. As forças russas utilizaram mapas da era soviética, revelando mais uma deficiência em seu exército: falta de navegação moderna. Soldados de elite russos foram flagrados usando mapas da era soviética em vez de ferramentas modernas. Em maio de 2022, durante um confronto próximo a Irsk, em Luhansk, as tropas de elite aerotransportadas russas enfrentaram uma situação complicada. Um veículo BMD-4M da 31ª Brigada de Assalto Aéreo se perdeu e foi emboscado por 2 BMP-2S ucranianos da 24ª Brigada. Mais tarde, imagens de drone mostraram os soldados desta unidade de elite tentando navegar com um velho mapa de papel antes de serem atingidos pelas forças ucranianas. O resultado? O BMD-4 foi destruído e a tripulação foi morta por bombas lançadas de um drone. É um exemplo clássico de como uma má navegação levou a resultados desastrosos para os russos. E este mapa nem foi o pior de tudo. As forças ucranianas encontraram um mapa russo da região de Chernihiv com coordenadas de 1942. Sim, vintage da Segunda Guerra Mundial. As tropas russas deixaram para trás em Trostianets uma relíquia com um mapa da área de 1990. Resumindo, história militar antiga. 20. As tropas russas usaram o Google Maps para planejar ataques. Embora nem todas dependessem apenas de mapas de papel, tampouco utilizaram alta tecnologia. O Google Maps era a ferramenta preferida para ataques estratégicos. Antes da invasão, pesquisadores notaram um engarrafamento perto de Belgorod, logo antes do grande comboio militar russo partir para a Ucrânia. Isso pode ter inspirado o exército russo a usar essa ferramenta a seu favor. Rumores afirmavam que bombardeiros russos eram guiados por sinais pintados em telhados e marcadores no Google Maps. Alguns usaram a ferramenta para marcar alvos como hospitais e escolas com edemas, significando uma funerária. Bem sombrio. O Google agiu rápido para desativar o serviço, mas para a Rússia, se é grátis, é bom o suficiente para a guerra. O exército russo canibalizou microchips de aparelhos, que estão no coração da tecnologia moderna, para suprir a escassez. Desde mísseis a geladeiras, tudo depende deles. Porém, o arsenal tecnológico russo está gravemente deficiente, o que não surpreende. As sanções reduziram o acesso do país a semicondutores críticos em cerca de 70%. Então, o que uma superpotência deve fazer? Arrancar chips de lava-louças e geladeiras, é claro. Engenheiros militares russos canibalizaram eletrodomésticos desesperadamente para obter peças para armas. É irônico que uma lava-louças possa ser usada como arma de guerra nos esforços bélicos da Rússia. No ponto 22, jet skis invadiram as forças russas. A guerra na Ucrânia mostrou que qualquer coisa pode virar arma nas mãos certas, até jet skis. Em um ataque audacioso em 24 de agosto de 2022, cerca de 20 comandos ucranianos, armados com jet skis e fé em Deus, segundo eles, navegaram pelo Mar Negro para atacar uma estação de guerra eletrônica russa na Crimeia.
A missão deles é destruir a tecnologia russa e hastear a bandeira ucraniana em território inimigo. Os jet skis deslizaram por 101 quilômetros e 500 metros de mares agitados e escuros para alcançar seu destino. Os russos perseguiram os comandos com aviões de guerra e barcos de patrulha Raptor, mas os ucranianos escaparam. Não é comum ouvir sobre forças especiais de elite fazendo incursões com jet skis, mas a Ucrânia conseguiu fazer isso funcionar em algumas ocasiões. 23. As tropas russas sabotaram seus próprios barcos. As missões ucranianas foram descritas como ousadas e corajosas, características aparentemente ausentes no dicionário russo. Pegue o exemplo dos soldados russos, que sabotaram seus próprios barcos para evitar atravessar o rio Dnipro e invadir suas ilhas. O grupo ucraniano, Atesh, afirmou que tropas russas estavam sabotando motores, furando barcos e repassando coordenadas de bases navais russas para forças ucranianas, enquanto a Rússia, supostamente, preparava 300 barcos para um possível ataque. O delta do Dnipro, em Kherson, é uma área crucial, mas as forças russas pareciam indispostas a lutar por ela. Um pouco de sabotagem para salvar suas vidas? Talvez, mas não é a bravura típica de um invasor. 24. Os russos temem um piloto fictício. O fantasma de Kiev, mítico piloto ucraniano que teria abatido 40 jatos russos, era uma lenda nascida do desespero e da imaginação. Inicialmente aclamado como herói, dizia-se que o piloto aniquilou quase toda a força aérea russa sozinho nos primeiros dias da invasão. Na verdade, a história era mera propaganda, criada para elevar o moral. Embora a Rússia tivesse perdido apenas 25 aeronaves confirmadas, quando o fantasma supostamente derrubava dezenas, os russos estavam, de alguma forma, assustados com este piloto inexistente. O mito era tão poderoso que os oficiais ucranianos até o atribuíram ao Major Stepan Tarabalka, um piloto real, embora ele nunca tenha acumulado um número de mortes perto de 40. Apesar da falta de provas, o medo de um as de caça fictício fazia as tropas russas tremerem nas botas. Em mais um capítulo bizarro da guerra, as tropas russas se feriram com barulhos de gato, supostamente usados como arma inesperada pelas forças ucranianas. A tática atraía soldados russos para armadilhas explosivas. Com o som de miados, a ideia parecia explorar o carinho que muitos soldados russos supostamente têm por gatos. O comandante Leonid Okdanov relatou que ao abrir o armário para resgatar o gatinho, os russos eram surpreendidos com uma armadilha mortal. Embora não haja confirmação de baixas, a tática destacou a abordagem criativa da Ucrânia para a guerra, usando gatos para matar invasores. Apesar de parecer absurdo, considerando as perdas totais da Rússia, um pouco de desorientação felina pode ser o menor dos problemas. Aqui estão 25 fatos chocantes sobre o exército russo. Quais você já sabia e qual te surpreendeu mais? Aguardamos suas respostas nos comentários abaixo.